professor. Boa noite. Olá, Júlia Maria. Camacho, da Botafogo TV. Mesmo saindo atrás do placar, o Botafogo buscou o tempo todo o resultado e ficou muito próximo até de virar o jogo. Eu queria que você fizesse análise desse jogo, claro, até projetando os próximos adversários, que são 2 jogos fora importantes também. Obrigada. Boa noite. É um pouco isso, acho que fizemos o suficiente para ganhar este jogo, pelo menos em termos ofensivos. A equipa estava com alguma dificuldade nos últimos jogos, que por ironia até ganhou, com exceção do Bragantino, claro, e da Universidade do Chile, mas os jogos em que ganhou, e mesmo os que não ganhou, a equipa sentia dificuldade em criar. Eu próprio sentia isso, assumia essa situação, a equipa gerava poucas oportunidades de golo. Parece-me óbvio que hoje gerámos as oportunidades suficientes para ganhar este jogo. Umas não fizemos por ineficácia, outras porque o homem do jogo é exatamente o goleiro do São Paulo e ele está lá para isso. Mas, de facto, tenho pena que tanto volume de jogo ofensivo não tenha terminado com mais golos na baliza de São Paulo. E depois, os golos que sofremos, uma situação individual do Ferreirinha, que já sabíamos que joga daquela forma e que vem muitas vezes para dentro, e um erro coletivo numa saída de bola que acaba por nos penalizar e andámos atrás do resultado. Portanto, da exibição fica claramente um crescimento da equipa em termos ofensivos, isso é claro, em que gerámos de muitas e diferentes formas as situações de golo. Há que continuar a trabalhar a nossa eficácia. Acho que hoje o resultado, a eficácia do São Paulo permeia mais o São Paulo e a ineficácia da nossa parte, ou a eficácia do goleiro do São Paulo, penaliza-nos mais a nós. Em relação aos próximos jogos, pois é isto, é já olhar para o próximo adversário, para o Atlético Mineiro, equipa com muita qualidade, individual, coletiva, também está com alguma dificuldade dos jogos que eu já vi em materializar em golos as oportunidades que cria. Portanto, vamos com o mesmo espírito de olhar para o jogo, para o ganhar. Não sabemos estar de outra forma no campo. Okay? Paiva, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Então, o Botafogo até pressionou muito o São Paulo. O São Paulo, no segundo tempo, acabou indo até para um 5-4-1 em alguns momentos. Mas o Botafogo, mesmo assim, teve muita dificuldade ali na criação mais pelo meio, óbvio, porque estava congestionado também. Mas eu queria voltar na sua alusão do último jogo do PlayStation, que você falou do mecanismo, que não gosta de um jogo mecanizado. Os pontas do Botafogo hoje não vêm fazendo um futebol muito mecanizado, porque sempre corta-se, aí faz aquele cruzamento em arco, onde a vantagem é do zagueiro, ainda mais num jogo com a zaga congestionada, acaba piorando a possibilidade de se fazer gols. Essa mecanização dos pontas tem te incomodado muito, e se me permite uma segunda pergunta, o Alan não vem sendo relacionado. Se pudesse falar alguma coisa sobre o jogador, agradeceria. Em relação ao Alan, o Alan está com um problema pessoal e, portanto, esta semana praticamente não treinou. Não há problema nenhum grave, mas era um problema pessoal e, portanto, o Alan não foi relacionado exatamente por isso. Em relação às pontas, eu entendo a sua pergunta, concordo em 50%, ou de 50% não concordo, porque, de facto, como você diz, é muito difícil entrar numa linha de 3 zagueiros, porque fala-me na segunda parte, mas na primeira, quando o Cédric tinha processo defensivo, baixava e fazia uma linha de 5. Os 3 zagueiros, mais o Wendel e o Cédric. Portanto, mesmo assim, na primeira parte o Cuiabano e o Mateus trabalharam muito bem, umas vezes por dentro, umas vezes por fora. Há de reparar que algumas vezes o Mateus está por dentro, outras vezes está por fora. E essa relação entre os dois, na minha opinião, funcionou muito bem. A primeira grande oportunidade é nossa, do Savarino, e é uma jogada de corredor central. O problema é que depois o jogo vai avançando e, obviamente, a equipa adversária vai congestionando, claro que vai congestionando mais gente. Às vezes tentámos entrar por dentro e a dando contra-ataque do São Paulo, e a ideia era colocar dois novos, 2 avançados, dois centroavantes, o Igor e o Mastriani. O Mastriani é um jogador de área puro, e obviamente tentar os cruzamentos, mas mesmo assim repare que não são muitas vezes cruzamentos tipo do nada. Muitas das vezes nós conquistamos a linha de fundo para cruzar. Cuiabano, o Ponte, é mais o Arthur que vem para dentro porque os pés estão trocados, não é? O pé dominante está trocado.
Então essa é um bocadinho a tendência. E muitas das vezes nós conquistamos a linha de fundo exatamente para afundar a linha defensiva para depois encontrarmos condições de finalizar. Eu acho que hoje até foi o jogo em que nós lateralizámos menos o jogo para entrar, circulámos bem o jogo porque temos que o circular de um lado ao outro para abrir as defesas, mas este foi o jogo em que nós circulámos mais vezes e até não fomos aquela precipitação de querer entrar. Há muito boas relações entre lateral e extremo e de um lado e do outro com a ajuda do Savarino. A verdade é que a bola não quis entrar em algumas oportunidades claras. Uma delas, o goleiro está no chão e a gente consegue acertar no goleiro. Portanto, a nossa missão é levar ofensivamente. A nossa missão enquanto técnicos é levar a equipa do nosso golo ao golo adversário. Eu acho que isso hoje foi muito bem conseguido, ao contrário de outros jogos anteriores. Faltou-nos o último momento de finalizar. Hoje finalizámos até mais vezes, mas faltou-nos a eficácia. Boa noite, Renato. Aqui. Raia Leal, antenado já jogada. Te perguntar a sua avaliação a respeito da entrada do Patrick de Paulo, que apesar das críticas da torcida na hora da substituição, aparentemente ele melhorou a dinâmica do time no meio de campo. Meu querido, a torcida tem direito a manifestar-se, é um direito democrático e público. E o treinador tem que saber viver com isso. Agora, o treinador também tem que saber as decisões que toma em consciência. Nós estamos a perder 2-1, o Gregor é mais defensivo que o Marlon e aquilo que me interessa é exatamente levar a equipa para a frente quando eu entendo que a equipa adversária está cada vez mais recuada, tem cada vez menos jogadores à frente e cada vez mais jogadores dentro da área. Portanto, não me interessa ter 2 zagueiros, um meia mais defensivo e 2 laterais que muitas das vezes são dois extremos. Então eu tenho que tomar as decisões em consciência do conhecimento dos meus jogadores, da minha experiência de vida e da forma como eu leio o jogo. Falar antes e criticar antes é um facto. Depois, a verdade é que eu acho que é unânime, não sei se está aqui alguém que diga, mas sem problema, eu acho que a equipa melhora depois das movimentações, depois das substituições a equipa melhora. Acho eu, na minha visão de jogo. Também aceito quem pensa o contrário. Mas o volume de jogo ainda se acentua mais, o critério de posse melhorou, fomos mais verticais, nem que seja por fora, e continuamos a gerar até mais situações de finalização. Portanto, a torcida é soberana, tem direito a manifestar-se e ponto final parágrafo. Quanto a isso, é a vida do técnico, do jogador, do presidente, do diretor, quem anda nesta vida profissional. Agora nós temos é que tomar decisões em consciência, e a inconsciência é analisar a minha equipa, analisar o jogo e tomar decisões para que a equipa melhore, e a verdade é que a equipa melhorou. A torcida está revoltada com o resultado, óbvio, porque é ganhar como nós também queremos e nós também estamos revoltados. Custa-nos olhar para este jogo e dizer assim, cara, fizeste um número de finalizações suficientes para ganhar este jogo e não ganhaste. Essa é que é a questão que me deixa triste e que eu levo para casa. Paiva, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Seguinte, o Botafogo está disputando 4 competições nesses 2 meses. A questão física, uma hora ou outra, vai acabar pesando. Há a possibilidade de vocês da comissão técnica olharem ou priorizarem alguma competição em detrimento da outra, as Copas? Como você vê essa questão? E por gentileza, se você puder contar, o que você conversou com a equipe de arbitragem ao fim da partida? Muito obrigado. Não, como clube grande não vamos priorizar nenhuma competição. É jogo a jogo e olhar para as competições com os melhores jogadores. Agora, por exemplo, muitas das vezes a revolta da torcida nas movimentações é que tu tiras jogadores que são titulares, ou têm sido titulares, por exemplo, o Arthur, não é? O Gregor, têm sido jogadores com uma utilização massiva dentro da equipa. E as pessoas também têm que pensar que os jogadores... não é só estar lá o nome. Às vezes o desgaste é tanto que está lá o nome, mas o jogador já não está. Está lá o nome, mas o jogador já não. Então, e como eu tenho banco, tenho que ir buscar gente que venha fresca, que agite, que mude a cara do jogo. Foi isso que tentámos com o Jefinho, foi isso que tentámos com um outro 9 com uma linha defensiva baixa, com o Patrick mais ofensivo, meter o Savarino por dentro, inclusivamente essa pergunta que o seu colega fez da lateralização do jogo. O Savarino, quando
entra o Mastriani, continua por dentro e é o Cuiabano que fica com aquele corredor todo. São olhar para o jogo e tomar decisões. Tem que tomar decisões. E quando tu substituis um jogador que a torcida gosta, a torcida critica porque gosta dele, mas a torcida tem que pensar que eles são seres humanos. E, por exemplo, Gregor e Marlon, os dois zagueiros, têm jogado os jogos todos praticamente. Eu tiro aos 15, tiro aos 10, há outros que eu não tiro. Mas eu tenho que fazer essas substituições para melhorar. Porque muitas das vezes nós olhamos, está lá, o jogador já não está lá o nome, então temos que melhorar. Em relação ao que eu disse ao árbitro, foi, para mim é claro, sem querer faltar ao respeito ao Luís, à sua equipa técnica e aos seus jogadores, mas é claro que a partir de um determinado momento, só uma equipa quis jogar. Eu acho que isto é um problema do futebol brasileiro. É o goleiro que cai 50 vezes, é as queimbras que há 50 vezes, e queria deixar aqui uma palavra para o Jonathan Calleri, porque a lesão parece-me que é grave, e deixar-lhe aqui um abraço e desejar-lhe que não seja nada de grave, mas se for as melhoras rápidas, porque é um grande jogador, é um grande profissional e nós não queremos lesões nem nos nossos nem nos outros. Mas de facto, se nós queremos que o futebol brasileiro melhore em muitas coisas, esta é uma delas. Entende a manha, entende estas coisas, a picardia, entende tudo isso. Mas fazer de vez em quando é uma coisa. Acabar com o jogo a 30 minutos do fim, só há uma entidade que pode não permitir que isso aconteça, que é o árbitro. Que é, no fim, contabilizar e dar o tempo, já durante algum momento, se deram 10, 12 minutos, para mim hoje tinha que se dar 10 minutos, foi o que eu lhe disse. Com todo o respeito, a única coisa, eu não estou a criticar decisões no momento, eu estou a criticar uma coisa que é quantificável, tempo. E com o que se queimou de tempo, entre goleiros e lesões e substituições e golos e etc., parece-me 7 minutos muito escasso. Renato, vais dizer isto porque estavas atrás do resultado. Vou, mas quando não estiver atrás do resultado e estiver a ganhar, vou dizer o mesmo. Mas podem escrever que eu vou dizer o mesmo. Se nós, estrangeiros, como se costuma dizer, nós vimos para o vosso país trabalhar, temos de trazer alguma coisa diferente. Tentar trazer coisas diferentes. Eu vou tentar trazer o meu trabalho em termos de voltar a fazer o Botafogo campeão. Mas este tipo de coisas eu não posso deixar de dizer em minha consciência. Eu não posso ir para casa sem dizer eu estou árbitro. Agora, com toda a educação, que eu falei com ele, ele disse, isto vocês podem controlar. Porque senão, quem vê este jogo das outras equipas diz, bem, se calhar vale a pena aos 30 minutos, a faltar 30 minutos da segunda parte, eu fazer isto e acaba o jogo, acaba o espetáculo, o público paga bilhete, não vê jogo, cai um, depois cai outro. Ok, podem cair, estão nessa legitimidade, mas depois não há que tremer a mão ao árbitro para dar 10 minutos, 12 que seja. Foi a única coisa que eu lhe disse, mais nada. Renato, aqui, João Lopes da Mosaico Esportivo. Olá, João. Uma coisa que foi, pelo menos percebida por mim, foi uma falta de recomposição em alguns momentos por parte do Botafogo, né, deixando muito o Jair e o Barbosa ali tendo que tomar conta, muito também por conta da escolha tática do Zubeldia, do São Paulo, em jogar no contra-ataque muitas das vezes. Né? Como é que você olha para esses momentos e busca corrigir esses espaços que surgiram no jogo de hoje? Não, vamos lá ver. Eu entendo a sua pergunta. Os espaços estavam lá, mas os golos que nós sofremos não foram por aí. Nem houve grandes oportunidades por aí. Agora, quando tu tens que ir atrás do resultado, não podes ficar de mãos cruzadas sem fazer nada. E não podes, e próprios jogadores, mesmo que eu não dê essa indicação, os jogadores vão à procura do golo, vão atrás do golo. Quanto mais recuava o São Paulo e quanto mais amontoava os jogadores ali, mais subia a nossa equipa. E obviamente há momentos em que ou os jogadores de São Paulo que saem numa vaga mais atrasada ou aqueles que estão lá mais à frente, vai haver algum momento em que eles te vão apanhar desequilibrados. Não há como, porque tu estás a ir atrás do resultado. Concordo contigo que hoje é claro que a nossa equipa foi aquela que veio para campo para ganhar, foi a nossa postura, não critico posturas dos adversários, mas quando tu começas a perder e estás atrás do resultado, seja pelo treinador, seja pelos jogadores, é normal que isso aconteça. Portanto, temos que continuar a corrigir os equilíbrios, mas não me parece que esse tenha sido o maior pecado da nossa exibição. Tudo bem.
Tudo bem, mister? Aline Nastari, TNT Esportes. Queria te fazer 2 perguntinhas. Uma, você falou um pouquinho do posicionamento do Savarino um pouco mais centralizado. A gente já falou com ele algumas vezes. Ele nunca esconde que é onde ele gosta de jogar, mas não é onde ele foi utilizado ano passado e não é quando ele normalmente é utilizado aqui no Botafogo. E aí agora, sem o Santi, enfim, ele está sendo utilizado naquela posição. Então eu queria que você falasse um pouco como você o enxerga, se de fato você acha que ali ele pode ajudar o time a render mais. E queria que você falasse um pouquinho também, você falou brevemente sobre a situação da torcida e como ela reage, porque ela quer ver os jogadores titulares dentro de campo, mas o quanto que para você é mais complicado pegar um time que foi campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, e aí conseguir fazer que o torcedor entenda que existe um processo de transição num time que foi tão campeão no último ano e talvez por isso essa reação hoje. Obrigada, boa noite. Com todo o respeito a outros clubes, eu prefiro pegar um clube que vem de ser campeão em várias competições e que vai continuar a lutar por isso, não garantindo que vá ser, do que propriamente um clube que luta para não descer de divisão, para não ser rebaixado ou que não tem aspirações a ganhar títulos por história ou por elenco. Portanto, por aí, eu disse logo no início, sabia o que vinha, sei qual é a herança, mas eu aceito essa herança de corpo e alma. E estamos no início, as contas fazem-se no fim, veremos como é que as coisas funcionam. Portanto, por aí, muito tranquilo, e já disse, a torcida tem direito a manifestar-se, está no seu direito, e em especial manifesta-se quando não ganha. E normal, e nós também levamos a nossa cota-parte de tristeza e de frustração por não ganharmos, mas não é por a torcida se manifestar, porque ela tem direito a manifestar-se. Em relação ao Savarino, eu também gosto de ver o Savarino a 10, eu também gosto, mas neste momento a questão é que o Savarino, no elenco, é o único 10 claro que nós temos, 10, posição 10, é o Savarino. Tem o Cauã, que é um menino que está ali a crescer à sua sombra e que vai mais tarde ou mais cedo ter também a sua oportunidade, e eu estou a tentar o Patrick dentro de uma rotação de elenco, enquanto tens ali Gregor e Marlon, que jogam quase gêmeos e de olhos fechados, e sabendo que o Patrick ali é aquela posição em que ele vê o jogo de frente, porque não tentar que o Patrick de vez em quando vá ali, nem que seja para o Savarino descansar, por exemplo, e a gente possa aproximar o Patrick de zonas de finalização, porque é uma coisa que ele faz muito bem, apesar de não gostar tanto de jogar de costas. Portanto, eu entendo a pergunta, também se puder jogo sempre com o Savarino a 10, mas eu tenho que gerir vários jogadores, tenho que gerir lesões, recorde-se que o Savarino falhou jogos por lesão, portanto eu tenho que encontrar soluções em cima disso, mas tenho óbvia consciência de que é ali que ele rende mais, mas um bom jogador rende não é na maior parte das posições, mas rende em posições ali próximas, e hoje eu pus o Savarino num extremo, mas ele não estava no extremo. O que eu quero ele é nesse corredor central onde ele, de facto, eu acho que ele faz a diferença, ainda hoje se viu. Boa noite. Anderson Bruno, Botafoguista. Boa noite, Anderson. Boa noite. Alguns jogadores, por vezes, eles não figuram entre os relacionados, né? Como no caso do Alan, que se comentou hoje, Jefinho, né, e outros. E por vezes existe certa demora para se ter a informação por parte do departamento médico, né? A questão de nota, que depende, às vezes, talvez até de exame, enfim, essas coisas. Hoje, por exemplo, o Santi fora, então geram especulações, né, sobre essas questões. Então, muitas vezes você fala sobre essa questão da rotatividade, que você gosta de ter no elenco, ao mesmo tempo parece ser difícil, né? Pela questão da disponibilidade, né, desses jogadores que, às vezes, poderiam, né, trazer oportunidades para você num jogo como o de hoje. Então, até que ponto você acha que isso te gera dificuldade ou pode te ajudar num jogo como o jogo de hoje e etc? Pensando... Vamos lá ver, eu se pudesse tinha os jogadores todos comigo. A verdade é que há jogadores que estão lesionados. Se depois demora a sair a informação, isso já não é da minha responsabilidade. Não fui médico, não quis estudar medicina, portanto não sou médico. Agora, a verdade é que eu preferia ter os jogadores todos à minha disposição. Está o Bastos, está o Nathan, está o Santi agora também. Portanto, eu quero ter todos, mas os que estão lesionados não podem jogar. E então, quando não podem jogar, eu tenho que encontrar soluções. E foi o que eu fiz. Hoje entrou o Jefinho, jogámos com dois novos, aproveitando a contratação do Mastriani e como estava o adversário a defender. Portanto,
Se as coisas saem cá para fora tarde, não é da minha responsabilidade. Agora, o que eu quero é ter os jogadores todos à minha disponibilidade para que eu depois possa fazer convocatórias e depois fazer o 11 e fazer as substituições. Quando tu não tens, estás mais limitado. E depois o 11 que entra, mais os suplentes, são eles que fazem no treino, no jogo. E a verdade hoje, mais uma vez, eu queria falar dos jogadores que entraram. Mais uma vez, os jogadores que entraram trouxeram nova dinâmica, nova qualidade. A equipa melhorou com os jogadores que entraram, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E isso significa que há uma competitividade muito boa dentro da equipa, que nenhum jogador se baixa aos braços porque não tem sido titular ou porque joga menos. Hoje não jogou o Teles, por exemplo, que tem sido muito utilizado. Cuiabano deu uma resposta ótima, como também já tinha dado todas as vezes que entrou, e é isto que eu quero, que é exatamente com o número de jogos massivo que há, eu poder ter estas escolhas, sabendo que ainda está o Bastos, ainda está o Nathan, ainda está o Santi lesionados, o Marçal, portanto, o Alan não esteve. Eu quero é ter opções. A partir de ter as opções, depois eu vamos fazendo o nosso caminho. Se não sai a informação, isso aí já não é da minha responsabilidade. Tá? Boa noite, obrigado.